Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo na Tropa de Exploração, mais um vídeo aqui sobre Shingeki no Kyojin Final Season. E hoje a gente vai falar, sobre o passado de Reiner Braun, que foi bem interessante esse episódio e é bem interessante algumas coisas que eu tenho aqui para comentar, beleza? Então vamos lá. Primeiro a gente vê, começando por uma cena em que o Reiner tá lá deitado na cama dele e ele tá conversando com a mãe dele. E a mãe dele fala uma coisa interessante. A mãe dele fala que o Reiner, na verdade, é filho também de um marleiano, ou seja, o pai dele é marleiano e ela é eudiana. Por conta disso, eles não podem viver juntos. E por conta disso, ele porque quer se tornar um soldado marleiano, Porque se ele se tornar um soldado, ele pode ser chamado de marleiano honorário. E se ele se tornar um marleiano honorário, ele acredita que ele vai poder viver bem com a família dele, Ele acredita que o pai dele vai poder ficar com a mãe dele. Só que ele tá errado. Ele tá errado. Porque tem uma cena em que eles estão lá numa festa, depois que os escolhidos para os titãs originais são escolhidos, E aí ele tá lá, ele vê o pai dele. Eu não sei como, mas ele já sabia que era o pai dele. Por conta disso, ele vai lá conversar. Pai, eu virei um marleiano honorário. E aí ele fala que ele não tá nem aí, que ele e a mãe dele são demônios e tal, e que ele nunca devia ter se envolvido com eles. E aí, mano, eu não sei. Eu acredito que pro Reiner ter nascido, deve ter acontecido alguma coisa terrível, Porque não parece que ele era muito romântico com a mãe do Reiner, não. Então, bizarro isso daí. Nesse episódio nós também temos a escolha, dos titãs originais, para cada daqueles jovens lá. E nós vemos que existiam 7 jovens para cada titã, Só que só existiam 6 titãs, porque, se não me engano, o 7º titã, que é o Martelo, tá com a família Taibo. E a família Taibo não se envolvia muito em guerras, entendeu? Pelo menos foi o que eu entendi. E, enfim, aí o que aconteceu foi que o Reiner era o 7º garoto, ele na lista, se botasse o ranking, ele era o pior dos 7. Então ele não ia conseguir herdar nenhum titã. Então era para acontecer que os dois irmãos lá, os irmãos Galhas, o Porco e o cara lá, o Marcel, os dois se virassem titãs. Só que não aconteceu isso. Aconteceu que, no final das contas, quem acabou herdando o titã blindado foi o Reiner. E aí o Reiner ficou assim, ficou feliz porque ele queria se tornar titã e tudo mais, virar um marleiano honorário. Só que o Porco ficou com raiva. Mano, o nome do cara é Porco, mano. Enfim, o Porco ficou com raiva do Reiner por conta disso, Já que ele era o pior, como é que ele ganhou, entendeu? E mais pra frente, quando eles chegam lá em Parades, a galera, o Marcel revela pro Reiner que, na verdade, ele armou lá, ele manipulou tudinho lá pra poder fazer com que o Reiner passasse. Mas não porque ele gostava do Reiner. Se bem que eles não parecem o seu dia, entendeu? Mas ele fez tudo isso porque ele queria que o irmão dele sobrevivesse. Porque tem aquela parada lá da maldição dos 13 anos. E ele não queria que o irmão dele morresse. E aí o Reiner fica chocado, Porque, meu Deus do céu, tudo que ele tinha feito era pra ter o pai dele. E aí ele não conseguiu o pai dele. E aí depois disso, ele pensando, vou me tornar um herói, vou ser o cara e tudo mais. E depois descobriu que ele só tava ali porque alguém fez isso pra ele estar lá. Nem era pra ele estar ali, entendeu? Então ele fica meio triste e tal. Enfim, bem complicado essa situação do Reiner. E é bem interessante como esse episódio constrói essa parte mental do Reiner. Eu acho que o Reiner é um ótimo personagem, na moral. Eu ficava tipo assim, esse cara é meio doido, ele tem alguns problemas mentais. E realmente ele tem problemas mentais, mas agora a gente consegue meio que compreender um pouco as ações dele, tá entendendo? E eu gostei do personagem. Mano, é até complicado, porque eles vão construindo essa parada dos Eldianos, o pessoal de Malak, e você vai criando empatia com eles. Aí depois você fica pensando, meu Deus do céu. Depois, quando tiver uma guerra entre a galera de Parades e esse pessoal, se morrer algum personagem, você vai ficar triste, entendeu? Então, caramba, essa final season, promete. E a gente vai vendo também, Estou em Parades. Lá eles chegam lá para acampar fora das muralhas e aí acontece que o Marcel acaba sendo morto porque o Titã da Ymir, lembra? Ela aparece lá e acaba engolindo o Marcel. E aí o Reiner acaba não fazendo nada, o Reiner não consegue fazer nada, ele fica chocado, ele fica com medo. E aí, por conta dessa situação, ele fica lá meio triste e tal. E aí
Anne chega e tal, fala que você finalmente me venceu em alguma coisa, você me venceu uma corrida, né? Porque ele estava no lugar e o Rainer foi o que chegou primeiro lá onde aconteceu a situação que o Marcel acabou morrendo. E foi muito louco, ele ficou triste. E aí a galera queria voltar, né? A Anne queria voltar pra Marley, só que o Rainer falou, não vamos voltar não, a gente tem que continuar nossa missão. Aí ela falou, mas como assim, doido? Nosso chefe, por assim dizer, né? O nosso líder morreu, que era o Marcel. Tu quer fazer o quê? Aí ele, não, eu vou ser o Marcel. Se você quer que eu seja o Marcel, eu vou ser. Aí, né, tem essa situação de falar isso depois que ele toma uma surra da Anne e tal. Mas você vê que mesmo depois de tudo isso, a determinação dele ainda tá lá. Ele quer continuar, ele quer fazer aquele objetivo, cumprir a missão dele. Apesar de que, né, os motivos para ele ter feito tudo aquilo tenha sido o pai dele rejeitou ele, mas apesar disso ele quer continuar fazendo isso e cumprir a missão dele como Marleyano honorário. Muito louco. Aí eles vão lá, a gente vê nesse episódio bem interessante, né, a forma como eles armaram seus planos para entrar dentro de Parades, quebrar as muralhas e assim conseguir o Titã Fundador. Só que mesmo com só que isso acaba sendo complicado, né? Porque eles acabam ficando 5 anos em Parades tentando achar um jeito de encontrar o Titã Fundador e tudo mais, fazer o Rei das Muralhas aparecer. Só que não aparece, cara. Eles destroem muralhas e tal, e no final das contas não acontece nada. Nesse episódio nós também temos uma cena interessantíssima, em que a Anne aparece investigando, né, essa parada da família real, e ela acaba sendo pega pelo Kenny. E aí, para despistar os verdadeiros motivos dela, ela fala que talvez ele pudesse ser algum pai dela, alguma coisa assim. E aí ela consegue fugir dele. E enfim, a Anne, o Bertold, o Rainer e tudo mais, eles só ficam lá. Isso é tão pouco complicado porque eles acabam se relacionando, né, com a galera de Parades. E aí isso é complicado porque eram para eles ser inimigos. Só que eles acabam meio que se tornando amigos. Temos também uma cena em que um homem que acaba se matando depois conta uma história bem parecida com a que o Bertold e o Rainer pegaram para eles, para contar, né, para a galera lá em Parades, depois que eles começaram a se relacionar com o pessoal de lá, sobre aparecer um titã na janela e tal, entendeu? E aí a gente vê também uma cena interessante, né, que o Rainer tá lá com o Eren e tal, ele fala, Eren, continua avançando e tal, vamos lá, não sei o que, meio que ajudando o Eren, né, porque ele vê um pouco de Eren nele, entendeu, porque eles são um pouco parecidos, então é complicado, cara, porque eles meio que são amigos, né, mas agora, pra pensar, eles são inimigos, eles estão em situações opostas. Eu tô curioso pra ver essa guerra final, porque provavelmente nessa guerra final eles vão se enfrentar. Complicado, cara, mas eu tô achando muito interessante essa, né, ver o outro lado, porque a gente vê que Shingeki no Kyojin se trata de dois lados, né? E meu Deus do céu, tô muito curioso pro que vai acontecer mais pra frente. Apesar de tudo isso, o Rainer ainda quer cumprir a missão dele. Por conta disso ele fala, vamos fazer o Titã Fundador aparecer, vamos fazer o rei aparecer. Então eles armam, né, aquele novo plano lá, né, pra poder destruir a muralha, né? De novo, que lembra quando passou 5 anos depois os titãs apareceram de novo, e eles quebraram a muralha Maria, se não me engano. Bem, eles foram lá e mostrou eles fazendo tudo isso. Achei bem interessante. Só que no final das contas aconteceu tudo aquilo que aconteceu nas temporadas passadas e eles não conseguiram o objetivo de conseguir o Titã Fundador. Então meio que essa missão deles foi um fracasso, né? E aí voltando pro presente, a gente vê o Rainer botando uma arma na boca e planejando se suicidar. Só que aí ele resolve parar isso porque ele escuta a voz do Falco, né? E ele fala, não, eu tenho que continuar vivo por conta dessas crianças. Já que ele é uma figura, né, importantíssima para essas crianças, né, que estão agora, essa nova geração. Depois disso, né, nós temos uma cena interessantíssima do Falco se encontrando com aquele cara, né, que tá todo enfaixado, né, que, enfim, eu já falei no vídeo passado quem eu acho que é, e agora eu tenho certeza de que é essa pessoa. Enfim, essa pessoa aí, ele conversa e fala uma coisa interessante. Ele fala que ele tá ali, uma coisa assim, tá se fingindo que tem problemas, alguma coisa assim,
pra poder ele não encarar a família dele, é uma coisa assim, eu não entendi muito bem. E aí depois ele conversa com o Falco e o Falco acaba contando um pouco sobre o negócio da escolha dos titãs. Ele fala que ele não quer deixar a Gabi se tornar titã, porque ele quer se tornar titã para poder impedir que ela morra depois de 13 anos. E aí o cara enfaixado fala pra ele que era pra ele continuar vivo e tal, porque ele é uma boa pessoa, então se ele não herdasse o Titã, ele não precisaria morrer depois de 13 anos. Só que aí ele fala essa parada sobre a Gabi e tudo mais. E aí tem uma cena lá que ele tá falando sobre a guerra e tal, e ele fica pensando, por que as pessoas entram na guerra? Será que eles querem, no final das contas, encontrar alguma esperança no final da guerra ou um novo inferno? Ele fala uma coisa assim. E aí também tem uma cena lá em que mostra a cara dessa pessoa. Cara, na moral, eu acredito que a maior parte da galera é muito óbvio de quem essa pessoa é. Eu acredito que a maior parte das pessoas olhou e disse: puxa, é o cara. Enfim, é basicamente isso. Eu tô aqui um pouco. Foi meio complicado de gravar esse vídeo aqui porque eu tô um pouco ocupado esses dias aqui. Tá um pouco complicado aqui em casa. Enfim, eu posso ter esquecido alguma coisa, mas eu acredito que não. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. Galera, comenta aí sua opinião sobre esse episódio e vamos debater um pouco sobre isso, beleza? Então galera, é isso, obrigado por tudo, obrigado por me ver até aqui e até a próxima.